Neste jogo, cada jogador será um artesão e terá de competir com os outros para fazer o vitral mais bonito da Catedral da Sagrada Família. Juntem-se então a mim e venham descobrir como é que se joga este jogo Sagrada. No início de cada partida, entrega a cada jogador uma carta de objetivo privado, que são as cartas que têm um dado cinzento no seu reverso. Entrega também duas cartas de vitral. Das duas cartas de vitral que o jogador recebeu, deve escolher uma e desta qual o lado que deseja jogar. A outra carta é descartada. Cada vitral tem um nível de dificuldade indicado pelas pintas no canto inferior direito. Lembra-te, quanto mais pintas, maior a dificuldade. Agora, cada jogador recebe peças de privilégio igual à dificuldade do seu vitral, neste caso, 5. Agora, entrega a cada jogador uma moldura e a ficha de pontuação com a cor correspondente. Por fim, coloca a carta de vitral dentro da moldura. No centro da mesa, coloca a tabela de rondas, 3 cartas do baralho de ferramentas e 3 cartas de objetivo público. Por fim, coloca os dados dentro da bolsa, escolhe quem é o primeiro jogador e o jogo está pronto a começar. O jogo Sagrada desenrola-se em 10 rondas. A cada ronda, o primeiro jogador retira 2 dados por cada jogador, mais um. Ou seja, neste caso estamos perante um jogo para 3 jogadores, por isso o primeiro jogador deveria retirar 7 dados. Depois de retirados os dados, o primeiro jogador lança-os, formando então um conjunto de dados para a escolha. Agora, e começando pelo primeiro jogador e seguindo no sentido do ponteiro dos relógios, cada jogador tem um turno. No seu turno, o jogador pode escolher não fazer nada ou então fazer uma ou duas ações pela ordem que entender. As ações são escolher um dado do conjunto de escolha e colocar num espaço vazio do seu vitral, ou então usar uma carta de ferramentas gastando peças de privilégio. Após o primeiro jogador ter tomado o seu turno, é a vez do segundo jogador e depois deste é a vez do terceiro jogador. Assim que este último completar o seu turno, a ronda continua, mas agora por ordem inversa, começando no último jogador e acabando no primeiro. Se o jogador decidiu colocar um dado no seu vitral, existem algumas regras que tem de cumprir. Se este for o primeiro dado, deve ser colocado numa linha ou numa coluna na borda do vitral. Os dados seguintes devem ser colocados de forma adjacente aos dados previamente colocados, quer diagonalmente adjacente ou ortogonalmente. O dado que vai ser colocado também deve respeitar a indicação do vitral, quer seja cor ou número. Espaços em branco não têm qualquer restrição, espaços de outra cor que não o branco só permitem a colocação de um dado dessa mesma cor, independentemente do valor. Espaços com números só permitem a colocação de dados com esse valor, seja qual for a cor. Também não pode ser colocado um dado ortogonalmente adjacente ao outro que contenha o mesmo número ou cor. No entanto, este pode ser colocado diagonalmente adjacente. Como já referi anteriormente, os jogadores também podem utilizar as cartas de ferramenta. Para que um jogador utilize as cartas de ferramenta, deve colocar uma peça de privilégio na mesma. Se esta já contiver uma peça de privilégio, o jogador deve colocar 2 peças de privilégio e usar então a habilidade da carta de ferramenta. Se a carta já contiver 2 peças de privilégio, o jogador que a quiser utilizar paga também 2 peças de privilégio. Depois de todos os jogadores terem feito 2 turnos, quer seja tirando dados ou utilizando cartas de ferramenta, fazendo as duas ou então simplesmente passando, os dados que sobram devem ser colocados no marcador de ronda. Se existir mais do que um dado, estes devem ser empilhados e cobrir apenas a ronda em que os jogadores se encontram. Seguidamente, o saco de dados é passado ao próximo jogador, no sentido dos ponteiros do relógio. Esse jogador passa então a ser o primeiro jogador e inicia-se uma nova ronda. E o jogo procede desta maneira durante 10 rondas. Ao fim da 10ª ronda, procede-se à pontuação final. Para proceder à pontuação final, retire os dados da tabela de rondas e vire-a ao contrário, para o lado da tabela de pontuação. Use o marcador de pontuação de cada jogador para marcar os pontos na tabela de pontuação. Se
o jogador ultrapassar os 50 pontos, vire o marcador para os 50 e continue a contar. A pontuação de cada jogador é composta pela soma dos pontos dos objetivos públicos. O jogador ganha um número indicado no canto inferior esquerdo se cumprir os requisitos da carta. Cada carta pode ser pontuada múltiplas vezes. Dos pontos obtidos através das cartas de objetivo público, o jogador deve somar os pontos obtidos pela carta de objetivo privado, que resultam da soma do valor dos dados da cor específica da sua carta. Neste caso é o roxo. A esta pontuação, o jogador soma ainda um ponto por cada peça de privilégio que não utilizou. À pontuação obtida, o jogador subtrai um ponto por cada espaço vazio no seu vitral. Se durante a pontuação final for encontrado algum erro num vitral de um jogador, este dado ou estes dados têm de ser removidos e os espaços vazios que daí resultarem contam então como pontos negativos. Os jogadores vão então marcando os seus pontos através dos seus marcadores na tabela de pontuações e o jogador com o maior número de pontos de vitória é o vencedor. Se houver empate, o jogador com mais pontos nos objetivos privados vence. Se o empate se mantiver, ganha quem tiver mais peças de privilégio. Se ainda assim o empate persistir, ganha o jogador que estiver mais longe do primeiro jogador na última ronda. Esta foi então a explicação de como jogar o Sagrada. Espero que tenham gostado. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito!